Povo é povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui mais uma aula de instalações elétricas, nós vamos abordar sobre o dimensionamento de tomadas e já responder uma pergunta que foi mandada para nós no nosso Instagram, o @trick.drawing, que pergunta o seguinte: quantas tomadas podem ser ligadas, inseridas em um circuito? Se você já gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho e se inscreva no canal e ative as notificações para receber aviso das nossas aulas que nós postamos toda segunda e quinta-feira. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, povo, para conseguir responder essa pergunta, nós devemos verificar o que a norma diz sobre esse assunto, tá? E nós precisamos entender alguns pontos. O primeiro deles, para conseguir responder essa pergunta, é qual o ambiente? E quem trata desse assunto é o item 9.5.2.2.2, onde ele fala potências atribuíveis aos pontos de tomada. Então, a potência a ser atribuída a cada ponto de tomada é função dos equipamentos que ela poderá vir alimentar e não deve ser inferior aos seguintes valores mínimos. Ou seja, a potência que a cada tomada pode proporcionar ao equipamento, ela deve respeitar aos itens mínimos, aos valores mínimos, tá? Então, o item A fala o seguinte: em banheiro, cozinha, copas, cozinhas, áreas de serviços, lavanderias e locais análogos, no mínimo 600 VA por ponto de tomada, até 3 pontos, e 100 VA por ponto para os excedentes, considerando-se cada um desses ambientes separadamente. Então vamos entender um pouquinho melhor esse primeiro parágrafo. Bom, então aqui eu tenho uma planta baixa, né, e nós vamos abordar aqui a cozinha. Então, se nós observarmos melhor, ela possui 5 pontos de tomada, tá? Então tem 2 tomadas do lado esquerdo, que são tomadas médias, e 3 tomadas do lado direito, que são tomadas baixas, que eu estou representando com o diagrama unifilar. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem um curso completo aqui no canal mesmo e gratuito. Vou deixar o card no canto superior direito e na descrição do vídeo. Mas seguindo as orientações daquele primeiro parágrafo do item A, ele fala então o seguinte, que as 3 primeiras tomadas são de 600 VA, tá? Então eu escolhi essas 3, e as demais, né, são tomadas de 100 VA, perfeito? Então essa será aí a nossa primeira divisão, né, referente à potência fornecida por cada tomada. Agora tem a segunda parte desse item A, tá? Quando o total de tomadas no conjunto desses ambientes for superior a 6 pontos, tá? Admite-se que o critério de atribuição de potências seja de no mínimo 600 VA por ponto de tomada até 2 pontos e 100 VA por ponto para os excedentes, sempre considerando cada um dos ambientes separadamente. Resumindo aqui essa segunda etapa e segundo pedaço, nós temos novamente a mesma cozinha, só que agora nós vamos atribuir as potências da seguinte maneira. Nós vamos então colocar aqui, nós temos 6 tomadas, e os 2 primeiros, tá, vão ser 2 tomadas de 600 VA e as demais tomadas de 100 VA. E nos demais cômodos, nas demais áreas do ambiente de uma residência, como que fica a atribuição de potência? Bom, na norma ainda tem o item B, que é bem tranquilo e bem simples, né? Nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VA por ponto de tomada. Então também com exemplo para ficar mais didático, nós pegamos aqui o quarto, tá? E todas as tomadas desse quarto possuem uma potência aí de 100 VA, tá? Então 5 tomadas de 100 VA. Então é bem tranquilo esse item B da norma, tá? Só que agora você deve estar se questionando, beleza, eu já sei essa questão de 600 VA, 100 VA, tá? Mas e a quantidade de tomadas por circuito? O que isso interfere? Bom, então vamos lá, estamos chegando, espera mais um pouquinho. Bom, então a norma ela diz o seguinte, para você conseguir entender a conta que nós vamos fazer para conseguir obter um valor seguro e preciso quanto a isso, para responder sua pergunta. Então o item 9.5.3, referente à divisão de circuito, fala o seguinte, né? Todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado
equipamentos com corrente nominal superior a 10 amperes deve constituir um circuito independente. Então aqui basicamente ele está falando o seguinte: qualquer equipamento que consuma mais de 10 amperes deve ser um circuito independente, ou seja, uma tomada de uso exclusivo, uma TUI. E isso basicamente você encontra em chuveiro, algumas torneiras elétricas, alguns ferros de passar, enfim, tudo aquilo que consuma mais que 10 amperes. Sabendo disso, nós podemos supor também que todo circuito que tenha até 10 amperes, tá? Não que passe 10, que tenha até 10 amperes, é considerado aí um circuito de uso geral, uma tomada de uso geral, tá? Então, o nosso circuito, o primeiro parâmetro é que o nosso circuito de tomadas deve ter no máximo 10 amperes. Mas isso nos leva ao questionamento, ok? Sabendo de 10 amperes, mas e quantidade de tomadas? Então vamos lá. Para saber qual que é a potência total que nós podemos ter neste circuito, com várias tomadas, nós pegamos então 10 amperes e multiplicamos por uma tensão de 127 volts, tá? Levando em consideração esse tipo de alimentação. Nós vamos fazer também com 220 para ficar mais didático e simples aqui o exemplo. Bom, se eu pegar aqui a corrente e multiplicar pela tensão, tá, nós vamos ter uma potência total de 1270 volt-ampere, ou 1270 watts, tá? Ou seja, o nosso circuito tem que ter no máximo essa potência. E o que acontece? Com esse parâmetro, nós já podemos definir a quantidade de tomadas. Se uma tomada ela tem 100 VA, então eu posso colocar até no mesmo circuito 12 tomadas, que nós vamos ter aí 1200 VA, ou seja, ficará dentro da quantidade ali, dentro da potência total do circuito. Então sim, em um circuito de 127 volts, nós podemos colocar até 12 tomadas, todas elas de 100 VA. Por isso que foi aplicado aquela teoria logo no início dessa aula. Porque caso as tomadas estejam inseridas em um ambiente como cozinha, copa-cozinha e locais análogos, tá? Então nós temos aqui o seguinte: se uma tomada ela consegue proporcionar 600 VA, logo para ficar dentro da regrinha ali da potência, nós vamos poder inserir apenas 2 tomadas por circuito, ok? Por isso que tem essa diferença. Tá, então aqui 2 tomadas. E caso seja 220, o procedimento é o mesmo, ou seja, nós vamos calcular aqui qual que vai ser a potência do circuito, lembrando que o fato de ser 220 ou 127 não interfere na corrente total desse circuito, que ainda assim permanece em 10 amperes. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar aqui uma potência de 2200 volt-ampere, ok? Sabendo disso, a teoria é a mesma, tá? Com essa informação, então nós já sabemos que uma tomada equivale a 100 VA, então eu posso ter aí 22 tomadas inseridas neste circuito, que me dá um total de 2200 VA. Minha humilde opinião, eu acho um pouco arriscado você trabalhar com um limite, tá? Aqui, se eu fosse colocar, eu colocaria 20, 19 tomadas, nunca trabalharia com um limite, mas sempre um pouco abaixo do limite. E caso também, se você estiver em locais onde a tomada seja de 600 VA, como foi no exemplo anterior, a ideia é a mesma, tá? Se uma tomada 600 VA, eu consigo então ter 3 tomadas por circuito, proporcionando aí, gerando uma potência de 1800 VA. Então já temos aí a resposta para a pergunta, porém tem ainda mais um pequeno detalhe, um acréscimo que deve ser levado em consideração na divisão dos circuitos, tá? Que é o seguinte: no item 9.5.3.2 ele diz que os pontos de tomada de cozinhas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderia, locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais. Ou seja, as tomadas que estão inseridas em uma cozinha devem ter um circuito para as tomadas da cozinha. As tomadas do banheiro devem ter aí um circuito apenas para o banheiro. Então deve ocorrer essa divisão de circuito por cômodo, beleza? E se você quiser saber mais sobre teoria e prática de instalações elétricas, desde o interruptor simples até o dimensionamento de um quadro de distribuição, dá uma olhada aqui no nosso curso gratuito no YouTube. O card está aqui do lado esquerdo. Povo, obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até uma próxima aula.